consagrar para o seu sacrifício. Tá? A oração sacerdotal é uma oração onde ele já está se preparando para o caminho da cruz. O relato logo em seguida já é o relato de Jesus no Getsêmani, no capítulo 18. Tá? Então ele está se preparando para ir para o Calvário entregar a sua vida preciosa por nós. Bem, ele diz o seguinte: e a favor deles eu me separo, eu me santifico como sacerdote para oferecer o sacrifício de mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Ou seja, o que eu posso aprender desse texto? Que o propósito da morte de Cristo expiatória foi prover a nossa justificação? Sim, mas foi prover também a nossa santificação. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é requisito para ver a Deus. Faz parte do processo salvífico. Tá? Então Jesus ele se santifica para que nós também possamos ser santificados, porque sem santificação não há salvação. E a Bíblia diz mais, agora lá em Efésios, capítulo 5. Mas e no caso de uma pessoa, por exemplo, no leite de morte, que se converte e morre em seguida, não tem tempo da santificação? Santificação. Os protestantes eles têm uma situação que respondem de maneira diversa, e eu acho que a maneira mais coerente é de que todo crente, no momento da morte, quando ele vai para o céu, ele é completamente santificado. Aquilo que falta para ser santificado é completamente santificado. Porque o texto de Hebreus diz que é um requisito ser santo para ver o Senhor. Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que no céu não entrará nada impuro, nada imundo, né? Nenhum pecado entrará lá. Logo, nenhum pecador em não plena santificação poderá entrar lá. O católico responde a essa questão com a doutrina do purgatório. Tá? É uma doutrina baseada no silêncio. A Bíblia não tem uma afirmação sobre isso. Os protestantes também respondem com base no silêncio, mas uma conjectura lógica. A Bíblia não fala de purgatório. Fala que só veremos a Deus em estado de plena santificação. O que acontece? A santidade é progressiva. A gente vai se tornando cada vez mais santo. Gente, quanto mais velha for a pessoa, mais santa ela tinha que ser. Isso aí, para mim, é um fato indiscutível. Sabe? O que nem sempre se traduz em verdade. A pessoa está tendo tempo e a santificação é progressiva. Ela está tendo mais tempo para progredir em santificação. A gente estava falando na hora do almoço, quem estava sentado à mesa comigo, com o Fábio, com o Lucas, ele aqui, tem uma série de pessoas idosas assim que acha que o fato de ser idosa justifica qualquer ação, qualquer conduta dela. Né? Na igreja isso acontece muito. Né? Assim, não vou ver um menino tirou as fraldas ontem, vir querer me dar lição de evangelho, de nada e tal. Isso acontece. Mas não deveria. A visão que a igreja protestante ela adota de maneira geral é: o indivíduo está numa escala ascendente de santificação. A santificação ela é progressiva. No momento da morte, o Espírito Santo completa a obra. Tá? Porque senão ele não poderia entrar no céu. Bem, mais alguma pergunta? Então vamos lá para Efésios. Vamos ler aí o capítulo 5, versos 25 e 26. O apóstolo Paulo diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele se entregou por ela, e aí está a grande responsabilidade dos maridos, né? Porque
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar como os homens gostam do versículo que diz que a mulher deve se submeter, o versículo anterior, né? Nos versículos anteriores. Vai falar que a mulher deve ser submissa, né? É o 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas. E até encontro de casais e tal, vocês vão perceber que às vezes essa é a tônica do encontro. Só que, gente, ser submissa ao marido talvez seja muito mais tranquilo do que amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela, né? Isso aí é um pouco mais tenso. O mandamento que Deus dá para a mulher é um mandamento que evoca respeito, submissão, mas não é uma submissão ditatorial, né? Onde o camarada não é para ser assim. E o amor do marido é para ser um amor sacrificial mesmo. Estou eu e minha esposa, é ela primeiro. Tá? Estou com 20 reais, estou no mercado, tem aquele negócio que eu gosto e aquele negócio que ela gosta. Vocês vão comprar para quem? É para ela. Mas bem, como a gente fugiu aqui um pouco, retornando, a ideia é assim. E isso aqui eu peguei um exemplo leve, né? As últimas consequências, é até dar a sua vida por ela. Então, em última análise, meu amigo, você perdeu. Essa é a informação que eu tenho que te dar. Mas Cristo, o texto bíblico vai dizer, amou a igreja e se entregou por ela. Né? Ele amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse. Nós temos aqui um propósito, um objetivo. A morte de Cristo pela igreja é para que a igreja fosse santificada. Então, Tiago, não era para que a igreja fosse salva? Para que a igreja seja salva. Só que a santificação é parte desse processo de salvação. E quando Cristo morre para salvar a sua igreja, Ele está morrendo para que a sua igreja seja justificada, regenerada, santificada, persevere na fé. O pacote todo está incluído. A santificação faz parte disso. Tá? A gente está muito acostumado a falar da morte de Cristo como preço que foi pago pelos nossos pecados, no sentido de que nós fomos justificados e alcançamos o perdão. Aí sim, é mais do que isso. Alcançamos o perdão por causa da morte de Cristo, mas alcançamos também a santificação. Outros textos vão dar conta dessa verdade. A gente vai ver lá agora em Tito 2, versículo 14. Vamos ler do 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Cristo Jesus. Só um ponto, aqui ele chama Jesus Cristo de grande Deus. Tá? Isso é interessante quando a gente estuda a cristologia, porque haviam diversas crenças que têm ressurgido hoje com força. O arianismo através das testemunhas de Jeová, o modalismo através da Igreja Voz da Verdade, e outras que ou negam a divindade de Cristo ou negam a Trindade. E aqui Cristo é chamado de nosso grande Deus, tá? Nosso grande Deus e Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo verdadeiramente salvo, naturalmente, vai ser zeloso de boas obras porque foi purificado. A gente está falando da doutrina aí da santificação. Um crente que não produz boas obras, ele tem que repensar a vida cristã dele. Se ele de fato foi alcançado por essa graça. Porque como é que pode eu? Como é que eu posso
ter minha natureza transformada. Agora minha natureza não é mais a natureza adâmica. Essa natureza está morta e de vez em quando ela tenta dar uma revitalizada. Aí a gente deve, não sei se é Lutero, um dito que diz que pensou que o velho Adão tinha morrido no batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Então volta e meia há essa possibilidade de aflorar em nós essa natureza adâmica. Mas nós estamos hoje vivendo uma nova natureza dada por Deus a nós. Então, essa nova natureza aspira à vontade de Deus, às coisas celestiais, às coisas do alto. Essa natureza nova, ela faz com que queiramos colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Essa natureza nova, ela faz com que sejamos zelosos de boas obras. Essa natureza nova não aguenta guardar para si aquilo que transformou a sua vida, querendo compartilhar isso com os outros. Já viu o crente assim, não, fui salvo, agora deixa eu guardar isso aqui, não vou contar isso para ninguém, porque me dei bem, vai todo mundo se lascar no inferno. Alguém já viu algum crente com essa postura? Não pode, não é crente. Se tiver essa postura, não é crente, né? Então, naturalmente, essa obra de Cristo aplicada pelo Espírito no coração do pecador vai fazer com que ele seja zeloso de boas obras. E só é possível isso a quem foi purificado, a quem foi santificado. O texto aqui diz que ele se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Somos nós, esse povo purificado, santificado. E por fim, quero convidá-los a abrirem Colossenses 1, 22. Amém? Olha o que Paulo vai dizer. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por meio da sua morte, ele busca nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é bom que a gente separe a palavra santos de alguns dos aspectos que ela assume no Novo Testamento. Existe a santificação posicional. Inclusive quem faz essa distinção é o Bispo Riley, né? É a pena que o livro dele não esteja aí disponível. Seria muito bom se vocês pudessem adquirir. A santificação posicional tem a ver com a posição do crente diante de Deus. Ele é santo, ele foi separado. E aí você vai ver Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, onde nós tínhamos alguns poucos problemas. Vou relatar alguns aqui para vocês se lembrarem comigo. Divisão entre 4 partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e nas nossas versões eu sou de Cristo. Muito mais possivelmente eu sou de Cristo, né? Mas depois aí, se alguém quiser alguma informação sobre isso, pode me procurar. Cristo era o líder da sinagoga de Corinto, tá? Possivelmente quando ele se batizou, assim como Paulo tinha posição de liderança, Apolo tinha posição de liderança, Pedro tinha posição de liderança, Cristo, como judeu convertido e líder da sinagoga, assumiu na igreja de Corinto uma posição de liderança também. E como a diferença da letra pi no grego para o tal é de um tracinho só, pode ter sido o erro de um copista que introduziu o eu sou de Cristo, mas muito possivelmente seriam 4 partidos de 4 líderes e Cristo seria um dos outros líderes, né? Um dos 4 líderes.
Mas havia esse problema de uma igreja dividida em 4 lideranças. Havia o problema de um rapaz que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Havia problemas relacionados ao casamento. Os crentes tinham dificuldade de crer na doutrina da ressurreição, porque eles eram de mentalidade helenista. Corinto, cultura grega, helenista, o que é o corpo? O grego. É a prisão da alma. Morreu, está liberto, vai para o céu, glória a Deus. Mas para o judeu, o corpo não é a prisão da alma. O corpo faz parte da criação que no final Deus olhou e disse que era muito bom. Tá? E aí Paulo vai falar, poxa, vocês acreditam que Cristo ressuscitou? Como é que vocês não vão acreditar na ressurreição do corpo, se a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós vamos ressuscitar também? Ele é apenas a primícia. Né? Então a igreja tinha problema na área de escatologia, na área dos dons espirituais tinha problema na área de casamento, tinha problema de imoralidade sexual, tinha divisões na igreja, a igreja toda problemática. Pensa numa igreja problemática, igreja de Corinto. Né? Aí vai lá Paulo e escreve a eles, chamando eles de quê? Vamos lá, capítulo 1 de 1 Coríntios. Para vocês entenderem o que é a santificação posicional. Versículo 2. Quem achar primeiro aí como embaixador do rei? Pode ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Obrigado, meu irmão. Aos santificados, eu li isso direito? Aos santificados